Bom dia, queridas irmãs, queridos irmãos, graça e paz. Que privilégio para nós mais uma manhã nos reunirmos, ainda que geograficamente à distância, mas unidos no Espírito de Cristo para prestarmos a Ele mais um culto de louvor e de adoração. E vamos iniciar fazendo a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista João, capítulo de número 4. Assim nos diz a partir do versículo 19 até o versículo 23. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista João, capítulo de número 4, versículos 19 até o versículo 23. Assim nos diz o texto. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Oremos. Senhor, nesta manhã nós queremos que o Senhor olhe para nós e nos veja desta forma, ó Deus. Que Tu ache em nós um coração de adorador. Que Tu olhe para nós, ó Deus, nesta manhã e não nos veja segundo as nossas falhas, segundo os nossos pecados, segundo os nossos erros, mas que o Senhor veja em nós homens e mulheres que querem Te adorar de todo o coração. E queremos fazer isso pela mediação de Cristo, Teu Filho e nosso irmão mais velho. Nós oramos, ó Deus, a Ti em nome dEle e Te agradecemos. Amém. Ainda no Evangelho de João, capítulo de número 2, versículos 23 a 25, nos preparando para o momento de confissão, queridos, faremos a leitura Evangelho de João, capítulo de número 2, versículos 23, 24 e 25, preparando o nosso coração para o momento de confissão. Assim nos diz a palavra do Senhor. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Certamente, queridos, ao olharmos para nós, sabemos que a nossa natureza é uma natureza caída, a qual não condiz com a natureza de Cristo, que é uma natureza santa. Ainda assim, somos chamados a reconhecermos as nossas falhas. E nós faremos isso agora, através de uma oração reconhecendo que todos nós pecamos e carecemos do perdão de Deus em Jesus. Oremos. Senhor, nós reconhecemos as nossas falhas diante de Ti agora e reconhecemos o quão nós necessitamos do Teu perdão, o quão nós necessitamos da Tua bondade e da Tua graça, ó Deus. Senhor, por isso é por intermédio de Teu Filho, Jesus, que nós nos dirigimos a Ti e Te falamos nesse instante, tenha misericórdia de nós. Olhe para nós, ó Deus, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Não olhe para nós, ó Deus, segundo a nossa natureza, porque seríamos fulminados pelo Teu olhar. Mas olhe para nós segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua bondade e segundo o Teu perdão. Perdão esse concedido a nós através da pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. Nós pedimos a Ti em nome dEle, ó Deus, e Te agradecemos. Amém. Ainda no Evangelho de João, para o momento de gratidão, queridos, capítulo de número 8, versículos 12 a 18, assim nos diz o texto, momento de gratidão. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 12 a 18.
De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo. Logo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Nós vamos agora, queridos, ouvir uma canção com o nosso querido irmão Márcio José, e logo em seguida nós voltaremos e faremos uma oração de gratidão ao Senhor. Vamos orar, queridos, agradecendo a Deus porque a luz de Cristo chegou até nós e nos iluminou, e nos ilumina e continuará iluminando os nossos caminhos. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque Tu conduz a nossa vida e Tu nos conduz em caminhos de vida, em caminhos de esperança, e somos gratos porque a luz de Cristo brilha sobre nós, brilha sobre o nosso entendimento, brilha sobre as nossas decisões, brilha, ó Deus, sobre as nossas dificuldades, de modo que nós sabemos que Cristo está nos amparando em todos os momentos. Somos gratos porque o Senhor nos dá a oportunidade de juntos, mais uma vez, nos reunirmos e que o Senhor seja propício a nós, que o nosso coração se encha de gratidão todas as manhãs, para que possamos relembrar que o Senhor nos chamou para fazermos parte do Teu povo. É em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Vamos ouvir uma canção agora, queridos, preparando o nosso coração para a exposição do texto, e logo em seguida nós ouviremos a mensagem do nosso querido irmão e amigo, reverendo José Clóvis. Eis a soar sinos no ar para dizer Jesus é rei. Estão a cantar ao bom Senhor e lhe render todo louvor. Povos de toda a terra, essa grande história devemos anunciar. Eis a soar sinos no ar, Jesus nasceu, estão a contar. Cantemos sem hesitação, felizes com vigor, para relembrar que hoje nasceu o Salvador, que veio ao mundo nos livrar do mal e do pecar, trazendo a paz
trazendo a paz e prazer. Eis a soar sinos no ar para dizer Jesus é Rei. Eis a soar sinos no ar para dizer Jesus é Rei. Estão a cantar ao bom Senhor e lhe render todo louvor. Povos de toda a terra, essa grande história devemos anunciar. Eis a soar sinos no ar, Jesus nasceu e veio ao mundo nos livrar do mal e do pecar, trazendo a paz e prazer, trazendo a paz e prazer. Saudamos os queridos irmãos e irmãs em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus a oportunidade de servir através do Ministério da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, APMT, que atende à visão, à direção da nossa querida Igreja Presbiteriana do Brasil. Agradeço a oportunidade de servir fazendo esta reflexão e chamo a sua atenção para o texto em Isaías, capítulo 9, verso 6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Sim, queridos, é o momento em que evocamos a boa vontade da humanidade. Paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Paz na terra aos homens de boa vontade. Aqueles que estão prontos a se submeterem ao governo, ao senhorio, às direções, aos decretos do Eterno. Nesta profecia, 7 séculos antes da vinda do Senhor Jesus, em cumprimento à palavra profética em todo o Antigo Testamento, através de símbolos, cerimônias, sacrifícios e profecias específicas, como esta do profeta Isaías. O texto diz: porque um menino nos nasceu. Sim, queridos, numa linguagem poética, a despeito da natureza profética, nós vemos escrito no texto sagrado um pretérito profético: um menino nos nasceu. Evidentemente que não havia nascido no tempo e no espaço, não havia chegado ainda à plenitude dos tempos a que se reporta o Espírito através do apóstolo Paulo no texto aos Gálatas. Na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei. Não havia ainda se cumprido a palavra profética. Mas o texto é tão certo, tão verdadeiro, e que não possibilita
nenhuma dúvida que já é expresso em um passado histórico. Sim, um menino nos nasceu. Nasceu para todos nós. Nasceu para remir. Nasceu para salvar, porque o seu nome será Jesus, pois salvará o seu povo dos pecados dele. Sim, queridos, este ser maravilhoso, forte, poderoso, divino, paterno, eterno, é o Salvador da humanidade. Sim, queridos, um menino nos nasceu. Nasceu para nós, nasceu para remir, livrar e salvar. Por isso, este caráter maravilhoso, multifacetado. Sim, este menino é singular. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O Eterno gerou desde toda a eternidade, como o salmista no capítulo 2 registra: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele é o Eterno, mas foi gerado no coração do eterno Deus. Um filho se nos deu. Assim ele foi apresentado pelo Eterno à humanidade. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me deleito, em quem me alegro, em quem me regozijo. Sim, ele era o eterno e é o eterno Filho de Deus, pois foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também foi apresentado pelos céus: Este é o meu filho, a ele ouvi. É preciso que se ouça, se atenda à voz de Deus na palavra, no verbo. Sim, porque quem o viu, viu ao Pai. Jesus disse a Filipe: Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, Filipe? Mostra-nos o Pai. O Deus unigênito, único gerado, que está no seio do Pai. Eu e o Pai somos um. Ele revela, mostra a glória de Deus, os seus atributos, a bondade e a severidade, a justiça e o amor perfeitos. Um filho se nos deu. Dentre todos os títulos, todas as relações de Jesus com o Pai, nós temos esta relação estreita, pessoal, a filiação. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E o texto prossegue dizendo: o governo está sobre os seus ombros. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Sim, amados, Ele é o Senhor. O governo está sobre os seus ombros. Ou seja, Ele governa, Ele rege, Ele conduz a tudo e a todos. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Nada, absolutamente nada, coisa alguma, foge ao controle do Senhor Jesus. Ele está no trono. Toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Ele é o Senhor. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome? Sim, queridos, o nome representa o ser de alguém. Ele é identificado pelo nome. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Sim, queridos, ninguém se sobrepõe ao conselho do Maravilhoso. Ele é aquele que, sob as suas vistas, nos dá, nos oferece orientação, segurança, direção. Ele nos leva às águas de descanso. Ele nos conduz pelas veredas, e vereda, lembremos nós, é um caminho estreito e sinuoso. É um caminho difícil, desafiador, mas é o caminho do bem, é o caminho da segurança. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele nos conduz a pastos verdejantes. Ele é o bom pastor. Ele cuida de nós. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ouçamos os seus conselhos. Sigamos a sua direção. Caminhemos nos seus passos. Aquele que vem após mim, disse Jesus, eu o farei pescadores de homens. Sigamos Jesus. Há um livro célebre que fazia e faz esta reflexão. Em seus passos, que faria Jesus? Ele nos aconselha não apenas com a sua palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Nós somos aconselhados pela palavra, o fundamento das Escrituras, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Ou seja, permanecerão nas trevas, porque a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Eis, portanto, o maravilhoso conselheiro, mas também
o seu nome será Deus Forte. Sim, amados, Ele tem toda a autoridade. Os céus e a terra estão sob o seu poder. Ele é o Deus forte. Agindo Deus, quem impedirá? As águas, os ventos, não resistiram ao seu mandar. Sossegai, sossegai. Aquietemo-nos e reconheçamos que Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele está entronizado. Deus forte, sim, Ele pode infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, antes do tempo, Ele já existia. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é e continua sendo. Ele não foi e nem será. Ele é o que sempre foi. Eu sou o Senhor e não mudo. Ontem, hoje e para sempre, Ele é o Senhor. Jesus é o mesmo. Ele é o Pai da eternidade. Quando o profeta Miqueias previu, e tu, Belém Efrata, pequena demais, para figurar entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. E, finalmente, o texto afirma: Príncipe da paz. Ele nos reconcilia com Deus. Ele tira a parede de separação. Ele possibilita o acesso pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou, pelo véu, isto é, pela sua própria carne. O sangue de Jesus nos aproxima. Que Deus muito o abençoe. Sim, queridos, que Deus muito o abençoe, em nome de Jesus. Nós agradecemos a Deus pela palavra pregada ao nosso coração e pela instrumentalidade do nosso querido irmão, o reverendo José Clóvis. E nós vamos orar agora. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais esse culto e logo em seguida eu impetro a bênção. Senhor, nós bendizemos ao Teu nome porque o Senhor fala conosco. Nós bendizemos ao Teu nome porque o Senhor, através da Tua palavra, enche o nosso coração de paz, de esperança e de alegria. Conduza-nos, ó Deus, em mais este domingo, que nós possamos ter um domingo debaixo da Tua paz, da Tua bondade, juntamente com os nossos familiares. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, e que o grande amor de Deus, a graça de nosso soberano Salvador Jesus, o Cristo, e a comunhão e consolação do Seu Espírito seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.